Seja bem-vindo, meu amigo, a mais um vídeo do Lagoinha Viva. Eu tô muito feliz de estar aqui com você. Eu sou Amanda Barros e trouxe para você hoje aqui uma ministração muito especial. A ministração que nós vamos assistir hoje é do pastor André Valadão, lá do ano de 2004, com o tema Andando sobre o Milagre. Vocês sabem que esse tema de milagres é um tema que o pastor André sempre pregou muito. Ele fez um CD sobre esse tema e nós vamos assistir uma ministração maravilhosa que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Assiste, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre ela. Andar sobre o milagre. Viver uma vida de milagres. Em primeiro lugar, o amor. A compaixão, essa oração que nós fizemos para que a unção de cura viesse sobre a sua vida, querido. Eu oro para que seja gerado no seu espírito uma dor e um anseio para que você não consiga ver uma pessoa enferma, amaldiçoada. E você não consiga dormir sem orar por aquela pessoa. Você não consiga orar, viver vendo uma pessoa oprimida, deprimida, e você não tem uma palavra de vida eterna para aquela pessoa. Unção de cura, cura na alma, cura no coração, cura no corpo. Amém, queridos? E quantos receberam dessa unção essa noite? Para se viver um milagre, você precisa orar. Oração. Uma vida de oração. Queridos, tudo que Deus tem para nós é uma realidade no reino do Espírito. E você só vai trazer a existência com uma vida de oração. Você só vai viver as promessas que Deus tem para você se você orar. Você tem que orar. Você tem que orar. Você tem que parar para orar. Amém? Você tem que parar para gerar, para ter discernimento do que Deus tem. São tantas coisas que aparecem na nossa frente, são tantas decisões que nós temos que tomar, porque a nossa vida ela é marcada por decisões, ela é marcada por escolhas, e muitas vezes você está atrasando o que Deus tem para a sua vida, por causa das escolhas erradas que você fez, porque você não orou antes de fazer essas escolhas. Mas o nosso Deus é misericordioso, Ele te perdoa e te coloca no ponto, para você orar mais uma vez, colocar a sua vida, e então você venha ter o discernimento do que Ele tem para a sua vida. Oração, oração, e a oração, ela te traz sensibilidade em relação ao reino do Espírito, sensibilidade ao propósito de Deus. E Jesus, queridos, ele no ministério dele, nesses 3 anos e meio em que ele andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do maligno, porque Deus era com ele. Havia momentos em que Jesus mandava todo mundo embora e ia orar. Havia momentos em que ele tinha que ter um tempo a sós com o Senhor. Havia momentos em que ele tinha que parar tudo para buscar a direção de Deus para a vida dele. E quanto mais você para na presença do Senhor, mais e mais você vai ter a consciência da presença dele na sua vida, querido. Fala para quem está do seu lado: você tem que parar na presença de Deus. Queridos, houve um momento no Monte da Transfiguração em que Jesus ele parou na presença do Senhor para orar. Glória a Deus. E ele orava, orando, buscando mais e mais do que de Deus, da presença, tendo comunhão e intimidade com o Senhor. Que o próprio corpo, os próprios poros de Jesus, a própria carne, a própria pele de Jesus não podia suportar a presença de Deus que havia dentro dele. O rosto de Jesus brilhava, a roupa de Jesus se tornou alva como a neve. Por quê? Porque ele trouxe de uma maneira tão íntima a realidade da presença de Deus, queridos. E Deus vai se manifestar através da nossa vida. Nós temos que sentir a presença de Deus na nossa vida. Nós temos que experimentar a glória do Senhor na nossa vida. Queridos, eu me lembro a primeira pessoa que eu orei, era uma senhora que tinha vários tumores no seio. Queridos, naquele dia que eu orei por aquela mulher, ela foi curada. Primeira pessoa que eu orei foi curada. Eu fiquei viciado. E eu quero dizer para você, jovem, fique viciado no poder de Deus.
que você não consiga viver um dia sem manifestar o amor e a presença de Deus nessa terra. Posso ouvir um amém aqui nessa noite? Por isso busque, ore, pague o preço. Pague um preço, queridos, porque tantas coisas da nossa vida tentam sugar a nossa força, mas use o seu vigor para a glória de Deus. Use o seu vigor, use a sua saúde, use a sua inteligência, use os seus negócios, use o seu carro, use a sua casa, use a sua vida para a glória de Deus e para a glória de Deus somente. Não dê lugar ao diabo em nenhuma área da sua vida. Coloque toda a sua vida centrada no propósito de Deus, e assim Deus vai poder te usar com sinais, prodígios, maravilhas, ganhando vidas em todas as áreas. Coloque tudo, coloque a presença de Deus em tudo. Amém? Irmã, você vai fazer o bolo, minha irmã. Vai fazer o bolo na sua casa, aquele seu marido rabugento. Consagra aquele pote onde você faz o bolo para o Senhor. Fala, Senhor, bota unção nesse pote agora. E você gera e você ora no Espírito, porque aonde você coloca as mãos, Deus vai abençoar. Aonde você se assentar, Deus vai abençoar. Queridos, nós não podemos desprezar a maneira que Deus opera nos dias de hoje. Deus opera como quer, Ele precisa de vasos que acreditam nele. Ele precisa de pessoas que confiam nele, pessoas que estão dispostas. Teu irmão ali, ele é garçom, ali, benção, querido, lá do Fiesta Brava, né? Ali na Pampulha. Vai lá servir a carne, vai servir a picanha lá. Glória a Deus, receba a carne com a graça. Amém? É sério, queridos. Manifestações da presença de Deus, ela só será possível se você acreditar nela. Se você não acredita que Deus pode se manifestar através da sua vida, Deus não vai se manifestar. Mas se você acredita, Deus vai poder te usar. Quantas pessoas, havia um homem chamado Smith Wigglesworth, um inglês, onde várias vezes ele pegava o trem, entrava em um trem, ele era um evangelista, ia de cidade em cidade, de terra em terra, de aldeia em aldeia, e várias vezes ele entrava no vagão do trem, e se assentava naquele vagão com a palavra de Deus, e as pessoas eram levadas ao arrependimento, ao olharem para aquele homem. Elas caíam ajoelhadas ali naquele vagão do trem, começavam a chorar, e pedir a Deus que Deus os perdoasse de todos os pecados. Essa semana pastor Pio, lá de Curitiba, esteve aqui conosco e trouxe uma ilustração, uma verdade sobre a vida de uma mulher chamada Kathryn Kuhlman. Quantas irmãs estão aqui? Quantas mulheres estão aqui? Deixa eu ver você, querida. Kathryn Kuhlman foi uma mulher que entregou a vida ao Senhor de uma maneira tão linda. E certa vez essa mulher foi para um hotel se hospedar, ela ia fazer uma cruzada, ela também era uma evangelista. Foi fazer uma cruzada de milagres e de evangelismo. E queridos, ela entrou no hotel para fazer o check-in e subiu para o quarto e ficou no quarto. Estava ali orando, estava lá no quarto. E a presença de Deus inundou aquele hotel inteiro, ao ponto dos hóspedes saírem dos quartos e irem no balconista e falar: o que está acontecendo? O que está havendo? E então várias pessoas estavam ali no hotel querendo ver a Kathryn Kuhlman. Mas então ela, consciente que não era ela, mas era a presença do Senhor na vida dela, em vez de sair pela porta da frente, saiu pela porta dos fundos. E a porta dos fundos do hotel era a cozinha. E no momento em que ela desce do quarto e vai passando pela cozinha, os cozinheiros vão tudo caindo pelo poder e pela glória do Senhor, pela presença de Deus na vida dela. Agora, queridos, é aí que está a diferença. Aquela mulher acreditava que aonde ela entrasse, o poder de Deus iria se manifestar. Às vezes você tem pensado: eu vou entrar no meu emprego e a opressão vai me alcançar. Não!
Às vezes você tem pensado, eu vou entrar na minha casa e tem aquela opressão, aquele ar maligno. Querido, creia na manifestação de Deus na sua vida. Aonde eu entrar, Deus vai se manifestar. Diga comigo, aonde eu entrar, Deus vai se manifestar. Mais uma vez, aonde eu entrar, Deus vai se manifestar. Fala para quem está do seu lado isso. Aonde eu entrar, amém. Você pode dar um brado de louvor ao Senhor nessa noite. É promessa dele para nós. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14. Glória a Deus. A oração traz a consciência da grandeza da presença do Senhor. E essa consciência te traz fé para acreditar que aonde você for, você vai levar com você a manifestação da presença de Deus. Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, versículo 22. Aleluia em diante. E diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar. Como? Isso é uma maneira de orar, queridos. Orar sozinho. Nós temos que aprender a orar sozinhos. Amém? Aprender a buscar a Deus sozinho. Só você e Ele. Intimidade, relacionamento com Deus. Amém? Vamos continuar. Em caindo a tarde, lá estava ele como? Só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, como? Andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Jesus estava com uma multidão, ensinando o evangelho, pregando o evangelho do reino. E ele fala com os discípulos: vão para o outro lado, eu encontro com vocês. Eu despeço a multidão e eu vou orar. Queridos, Jesus tinha a própria presença de Deus na vida dele. Nesse momento ele era o unigênito de Deus. Não havia ninguém na terra como Jesus. Ele era único, ele era o único homem na terra batizado com o Espírito Santo e com poder. Ele tinha a presença do Espírito Santo na vida dele. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele fluía nos dons do Espírito. Ele tinha discernimento. Ele tinha a própria presença de Deus na vida dele. E ele também era o próprio Deus. Mas Jesus nos ensina e nos incita a fazer o que ele fez, que foi orar, que foi despedir as pessoas e parar na presença de Deus. E queridos, quando você vive na presença de Deus, a sua ótica muda.
a sua forma de olhar para as circunstâncias mudam. A sua maneira de olhar para as tribulações, para as pessoas, muda. Muitas vezes você tem ódio de alguém, querido, você tem raiva de alguém, você tem frustração com algumas pessoas, e você às vezes não foge de algumas pessoas. Comece a orar, querido, e Deus vai restaurar você e vai te fazer olhar para as pessoas, além dos erros delas, além das falhas que elas possam ter cometido, e vai fazer você olhar para elas com amor verdadeiro. Deus tem isso para nós. E Jesus, ele foi orar. Imagine os discípulos, e alguns dos discípulos eram pescadores, pescavam. Então os discípulos entraram no barco e foram embora. E Jesus despediu a multidão, subiu, falou: vou orar agora um pouco, só eu e o Senhor. E provavelmente se prostrou na presença do Senhor. E Jesus ali prostrado, deitado, ajoelhado, nem sabemos como, não é verdade? Flutuando, glória a Deus. Nós sabemos como ele estava ali adorando o Senhor, e orando e buscando a presença, a direção de Deus para a vida dele, se enchendo, sendo renovado. Queridos, nós temos que ser renovados na nossa caminhada com o Senhor. Você precisa renovar cada dia. Você precisa do óleo novo, do óleo fresco sobre a sua vida. Amém? Você precisa da direção de palavras vivas, revelação viva de Deus para você. Você precisa. Você não pode se contentar com o que você comeu ontem. Você precisa mais de Deus hoje. E Jesus foi fazer isso. Ele foi buscar a direção, ele foi adorar o Senhor, ele foi se encher mais e mais da presença. Ele tinha presença, mas ele tinha que parar um pouco. Ele precisava parar para olhar só para a presença, só para o Senhor, só para Deus. Quantos compreendem o que eu estou querendo dizer aqui? Ele tinha que parar de orar por um, orar por outro, ressuscitar um, curar o outro, para parar tudo e falar: Deus, eu quero olhar só para o Senhor agora, Pai. Eu preciso olhar só, e ficar ali um pouco com o Pai. E quando você fica com o Pai, aleluia, você é renovado para operar mais e mais no sobrenatural. Estão compreendendo isso essa noite, queridos? Então os discípulos foram obedecer a Jesus. E quando eles estão caminhando, começa uma tempestade, começa o furacão, começa o vento, e começam a ser açoitados pelas ondas. Uma tempestade só é uma tempestade quando as ondas passam aí de 2 para 3 metros de altura. Então imagine o barco subindo e descendo uma onda, e os discípulos ali dentro, e pescadores, desesperados. E uma vez estudando essa passagem, eu vi que havia um folclore no meio dos pescadores, que quando a morte vinha para o pescador, a morte viria no mar, e eles iriam ver a morte chegando. E Jesus então buscando a presença do Senhor, e os discípulos ali, meu Deus do céu, e ali aquele vento, aquela tempestade, aquela situação, e Jesus se enchendo da glória do Senhor. Jesus se enchendo da glória do Senhor. E Jesus se enchendo da glória do Senhor, sendo mais e mais ali preparado para mais uma obra, mais grandes coisas, mais cidades que seriam transformadas, e se enchendo, e você precisa se encher, nós precisamos, e Jesus ia cada vez mais se enchendo, e aí ele olha do alto do monte, e eu creio que ele não viu do alto do monte, eu creio que ele viu no Espírito. O Senhor mostrou para ele os discípulos açoitados pelas ondas. E o que é que Jesus faz? Glória a Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da presença do Senhor. A palavra fala de maneira tão natural, que Jesus vai encontrar os discípulos andando sobre as águas. Não, você não entendeu. Jesus estava lá, se enchendo da presença do Senhor mais e mais. Ele tem a presença, mas ele precisa renovar, focalizar, centrar. Nós precisamos disso, queridos. Às vezes você está frustrado na sua caminhada com o Senhor, porque você não parou. Para!
desce do carro, desce do ministério, desce da liderança da célula, desce do seu trabalho que você está fazendo, desce do conjunto, para tudo, fala. Quando eu falo para, não é abandonar, não. Eu falo assim, Senhor, eu não quero ler a Bíblia para procurar sermão. Quantos estão entendendo isso? Eu não quero ler uma Bíblia, eu não quero ler um livro para procurar teses, estudos, eu quero só te adorar, Senhor. Eu quero conseguir parar na tua presença, pelo menos por um tempo, e não pensar em ninguém, não pensar na minha mulher, não pensar no meu marido, não quero pensar em ninguém, eu quero conseguir pensar só no Senhor. Me ajuda, Senhor. Estão compreendendo isso, queridos? Foi isso que Jesus fez, é isso que traz a manifestação do sobrenatural. Você numa hora parar dessa forma na presença do Senhor, onde tudo venha se desligar e você tem um foco, a presença dEle, a presença dEle. E Jesus, repleto desse renovar, Ele vai andando sobre as águas. Glória a Deus. Nós vamos para Salvador. Vamos lá ministrar naquela terra santa. Aquela terra é santa. Aquela terra é do Senhor. O que tem de crente em Salvador é brincadeira. É maravilhoso o que tem de crente lá. E vai ser tremendo. Vamos quebrar mesmo toda a potestade de idolatria, de feitiçaria. Vai cair por terra, porque o povo de Deus vai erguer as mãos, vai dar brados. Vai ser um terremoto no reino do Espírito ali em Salvador. Vai ser uma destruição do inferno. E uma das maiores deusas que existem lá naquela terra é a chamada Iemanjá. Iemanjá não manja nada. Ela é a deusa das águas, não é? É a deusa das águas. Mas Jesus estava tão cheio de Deus, tão cheio da glória de Deus, que de uma maneira natural ele começou a pisar na cabeça de Iemanjá. Começou a andar sobre as águas. E é isso que a igreja faz. Diga comigo, no nome de Jesus, faça no seu lugar. Eu piso na cabeça. Eu piso em cima de todo demônio que tenta se levantar contra a minha vida. Se você crê, dê um brado de vitória ao Senhor nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora, para Jesus, para nós fazermos isso, nós temos que parar na presença do Senhor, temos que nos encher da glória do Senhor, temos que nos santificar na presença do Senhor. E a coisa mais natural que vai acontecer, você vai expelir demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos, ganhar vidas para o Senhor, e mais, o seu caráter vai ser aprovado diante do Senhor. Então Jesus vai andando, glória, andando sobre, pisando ali e declarando que ele era o rei sobre as águas, que todas as águas dessa terra pertencem a Deus, foi Deus que fez, é do Senhor, ninguém vai roubar, ninguém vai tirar. Uma imagem, Deus ele pode rachar da cabeça aos pés. E ali Jesus andando, e os discípulos, então pescadores, olham e falam: fantasma! Vou morrer hoje! Ai, meu Deus do céu! Chegou a morte e Jesus vinha. Às vezes, querido, Deus vai mudar a sua vida. Jesus está indo ao seu encontro, você está achando que que é a morte tentando vir contra você, mas é a luz que está tentando encontrar a sua vida. É a glória do Senhor que está chegando perto de você. Perto. Mas esse meu emprego, querido, Deus tem um emprego melhor, não preocupe, larga aquele para lá. Mas essa situação, não preocupe, é Jesus que vai aproximando o barco, vai aproximando a sua vida, vai chegando mais perto de você, vai chegando mais perto do seu relacionamento, da sua família. Deixe Jesus entrar no barco, deixe Jesus chegar perto de você. Não tenha medo da manifestação da presença de Deus na sua vida.
E naquela hora, aquela situação toda, Pedro fala: oh, se é o Senhor mesmo. Talvez Tomé estava lá no barco assim: eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Eu sabia. E Pedro fala: Senhor, se é o Senhor, faça-me ter contigo. Faça-me ter contigo agora. E Jesus fala: Pedro, vem. Pedro, vem. Queridos, essa palavra no reino do Espírito, ela já foi liberada por Deus para todos nós. Fala para quem está do seu lado: você já foi, meu filho? Fala com ele assim: eu estou indo. Deus já liberou essa palavra para a igreja. Vem, igreja, vem viver essa realidade. Queridos, Deus está liberando essa palavra para você. Está liberando essa palavra para você que entrou essa noite. Você que está em casa, preso, com medo da morte, com medo da dor, com medo do diabo. Deus está dizendo para você se levantar na sua casa agora e receber o seu milagre agora na sua vida. Receba em nome de Jesus. Receba. E nessa noite receba. Vem. Vem. Queridos, agora imagine Pedro. Glória a Deus. Esse é o processo. Quando Deus te chama para o milagre, para o sobrenatural, a primeira coisa que você faz é: será que eu vou? Será que eu vou mesmo? Aí você dá o primeiro passo e você pisa. Segundo momento que nós vivemos, quando agimos em fé: Senhor, não é que tem que estar dando certo mesmo? Glória a Deus. Amém, queridos? Veja isso, receba em nome de Jesus. E a terceira coisa, você adquire uma confiança tão grande que você começa a andar. Glória. Me dá um endemoniado aqui agora. Amém. Me dá uma família que está sendo destruída aqui agora. Me dá. Eu quero ser um canal de bênção. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero refletir em Belo Horizonte a glória de Deus. Eu quero refletir em toda a terra a presença do Senhor. E você começa a andar. Você começa a andar. Você começa a andar no sobrenatural. Você começa a andar no sobrenatural. E meus irmãos, o que aconteceu com Pedro? Que Pedro começou a olhar, então, ao invés dele manter essa fé, ele começou a olhar para as circunstâncias. Ele começou a olhar para o vento, começou a olhar para a onda e tirou os olhos do Senhor. E eu vou te dizer uma coisa, querido. Não era propósito do Senhor que Pedro afundasse. Mas se for preciso que você afunde para você se levantar de novo, afunda, meu irmão, Deus vai te levantar. Então pastor, então eu vou dar uma pecadinha e depois eu volto. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não é isso que eu estou querendo dizer. Pedro precisava ter uma consciência que aquela manifestação não era por causa da fé de Pedro. Não era por causa da autoridade de Pedro. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele perdeu tudo. Quando você tira os olhos de Jesus na sua vida, você vai perder tudo. Você vai perder sua família, você vai perder o que o Senhor te deu, porque Jesus tem que ser o centro da nossa vida. E Pedro tirou os olhos de Jesus. Nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Diga comigo: eu não posso tirar os meus olhos de Jesus. E queridos, a palavra fala que Pedro começou a afundar. Ele começou a ser tragado pelo mar. Ele começou a ser imergido. A palavra não diz que Pedro mergulhou e começou a... Me ajuda, Jesus. Não.
A palavra fala que Pedro começou, e quando ele começou a afundar, Jesus prontamente foi até Pedro e levantou Pedro. Deus não quer que você afunde nem um pouquinho. Deus não quer que você se afunde no pecado, na mentira, na promiscuidade, em nenhum momento, querido. Pedro clamou por Jesus, e Jesus prontamente atendeu a Pedro. Queridos, nós temos que entender que a nossa caminhada com o Senhor, nela nós todos somos iguais. Você pode ontem ter sido usado de uma maneira maravilhosa, e hoje está no fundo do poço, se você não manter os seus olhos firmes no Senhor. Ninguém é intocável no reino do Espírito. Ninguém é o bonzão no reino do Espírito. Todos nós necessitamos da presença de Deus na nossa vida todos os dias. Dá uma cutucadinha que está no seu lado, quem está do seu lado fala assim: recebe a bênção aí, querido. Amém? Então o que Jesus faz? Ele prontamente levanta Pedro nas águas. Ele levanta Pedro e fala: Pedro, você está com pouca fé, vamos continuar. E glória a Deus que Pedro e Jesus, eles voltam andando sobre as águas. O maior milagre que eu vejo nessa passagem, nessa realidade, não foi nem Pedro andando sobre as águas, foi Jesus levantando a Pedro, quando Pedro começou a afundar. Quem já andou sobre as águas aqui? Ninguém, né? Agora imagine Jesus, não só andando sobre as águas, imagine Jesus, gente, glória a Deus, fazendo força para levantar Pedro. Dá para você entender o Deus que você serve nessa noite? Jesus fazendo, a água está embaixo dele, ele está fazendo força, e levantando Pedro. Opa! Ele que pé, meu filho. Falta de fé é essa? Vamos embora para o barco, rapaz. A força que ele fez, a força dele ali pesando contra a água. Queridos, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é a força do Senhor para te levantar do que a água para tentar te afundar. Maior é essa realidade. E no momento em que ele volta com Pedro para o barco, naquela mesma hora a tempestade cessa, e a palavra diz que todos os discípulos se prostraram diante de Jesus, e começaram a adorar a Jesus. Eles começaram a adorar, eles não queriam perguntar, eles não queriam a fórmula que Jesus conseguiu fazer aquilo, eles não queriam entender de uma maneira teológica, sistemática, como que Jesus, eles não queriam só adorar, falar: meu Deus, que homem é esse, Senhor? Jesus, eu te adoro, Pai. E eles com temor se prostraram e adoraram o Senhor ali. E eu oro para que na igreja nós tenhamos manifestações da presença do Senhor, de forma tal que nenhum homem, nenhuma ciência consiga decifrar, e toda a glória venha a ser dada só ao nosso Deus, só a Ele, só a Ele. E ninguém venha decifrar, venha entender. Maravilhoso, né, gente? Embora nós saibamos de tudo isso que ele falou, é muito bom a gente sempre reforçar que os milagres do Senhor estão disponíveis para nós e que Ele nos ama e cuida da gente com toda bondade, com toda graça. Olha só, eu espero por você na próxima semana, no próximo Lagoinha Viva. Você já sabe, faça aí o seu dever de casa, compartilha com todo mundo, curte e envia para geral, porque todo mundo está interessado em saber o que aconteceu na nossa igreja lá em 2004, 2001, que é o que a gente compartilha por aqui. Eu espero por você no próximo Lagoinha Viva. Um beijo, fica com Deus e até lá!